Piperno, 0-0 no placar. O jogo, até você falava, né, no finalzinho agora há pouco com o Zé, digamos assim, jogando aquela energia positiva pro Palmeiras, e você falava, ó, mas tem o Bragantino também. E o Bragantino, principalmente no segundo tempo, jogou mais bola, né, Piperno? Guilherme, tudo bem mais uma vez, coração dolorido, porque o 0-0 dói, né? Basicamente por isso. Mas dá pra marcar gol mais tarde de outras formas, Piperno. Você tá artilheiro, hein? Que beleza. Mas então, uma outra jornada muito ruim do Palmeiras, é exemplo do que aconteceu no segundo tempo contra o Novo Horizontino. Mas hoje foi abaixo da crítica. O jogo teve 96 minutos. 1 de acréscimo no primeiro tempo e 5 no segundo. Em 96 minutos, o Palmeiras criou uma chance, exatamente no minuto 96. Eu acho que só isso já basta para mostrar como foi ruim, abaixo da crítica, a exibição do Palmeiras. E veja, eu sou alguém que não, enfim, valorizo muito essas primeiras rodadas de campeonatos estaduais, não. Eu sempre falo que comentar futebol no mês de janeiro é a pior coisa que a gente tem nessa atividade, né? Porque em mês de janeiro, geralmente está quase todo mundo jogando mal, os times voltando de férias, ainda para temporada que vale pontos e tal. Mas, veja, o que me chama a atenção no time do Palmeiras é, sobretudo, a insistência em alguns erros cometidos no ano passado, quando aí sim o time estava em forma. Especialmente a história da bola longa. A história da bola longa, do goleiro ao lateral esquerdo no time do Palmeiras, é algo irritante. Todo mundo tenta isso. O Everton no primeiro tempo por 2 vezes, até que depois, enfim, no segundo tempo ele não fez isso nenhuma vez. E aí vai ter sempre aquele espírito de pouco, aliás, isso tem muito se tratando de Palmeiras, aí vai falar, puxa, mas ele acertou naquele lance do Hendrick, do pênalti, o ano passado, na final do Paulista contra o Santos. É verdade, uma vez em mais ou menos umas 430 mil. Isso não resolve. E a defesa do Palmeiras insiste em cometer o mesmo erro. Marcos Rocha faz isso com insistência. O Murilo hoje gastou a cota já para bastante tempo. O Naves, o Vanderlan nem se fala. Até o Piquerez, que entrou para jogar um pouquinho e só tentou isso uma vez. Então, esse é um defeito que aí independe do time estar em forma ou não. Isso é algo conceitual, que o técnico do Palmeiras tem que acertar no dia a dia. Ele tem que chamar os caras em algum momento e falar, gente, isso aqui tá proibido fazer, a não ser numa situação muito especial de jogo. Agora, chutar por chutar a bola pra frente, pra fazer o pobre coitado que tá lá no ataque, disputar uma bola que vem lá em cima com 3, 4 zagueiros, aí não, né? Aí é querer muito. Pois é, José Manuel de Barros, é um Palmeiras que ainda vai tentando ali se acertar neste início de ano, e como nós concordamos aqui, né, paulista, estadual no geral, é para testar, para buscar opções, para revelar novas peças, né, caso seja possível, jogadores até oriundos da Copinha, né, que começa justamente no início do ano. Para você que nos acompanha também com imagens pelo YouTube, os melhores momentos do jogo de hoje, né? Na Jovem Pan Esportes no YouTube, no aplicativo Panflix, você que nos acompanha com imagens. Então, aos poucos, claro, isso tende a melhorar. Mas, no conjunto da obra, mesmo tendo esse revezamento, é um futebol bem abaixo do esperado. E a crítica, na minha visão, ela cresce não só por esse recorte do início do ano, mas pelo recorte geral também do ano passado. É um Palmeiras que deixa a desejar já faz algum tempo, Zé. Então, eu sempre fui um crítico dos grandes clubes que entram com força total nos campeonatos estaduais. Via de regra, eles pagam alto preço na sequência da temporada. Aquele time que se mata para ganhar campeonato estadual, ele depois paga o preço no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, nas Copas, enfim, no Campeonato Brasileiro especialmente, porque não dá para fazer pré-temporada. Então sempre defendi, coloca um time alternativo e treina o time, prepara o time para a temporada fisicamente, tecnicamente, enfim. Se você entra com o objetivo, vou ganhar o estadual e desgasta seus jogadores, estoura o time, eu acho um grande erro.
Por isso, assim, eu não critico o Palmeiras pelo time que ele está colocando em campo, pela escalação que ele está colocando em campo. O Abel poderia jogar um jogo com o time considerado titular, outro jogo com um time considerado reserva, alternativo, enfim. Mas eu acho que como ele está testando alguns garotos e até alguns jogadores que não são garotos, mas jogadores que estão aí, ele não sabe se quer continuar contando com ele para a temporada, quer testar. Então eu acho que por isso ele mescla o time, coloca metade titular, metade reserva ou com garotos, para dar mais condições, mais oportunidade para esses caras jogarem ao lado de alguns titulares. Senão, não dá para testar direito. Eu imagino que seja esse o pensamento do Abel Ferreira e é a opção dele. Então, essa não é a questão e eu não vou fazer essa crítica ao treinador do Palmeiras e nenhum treinador, né, que trabalha poupando, mesclando o time, né, variando de rodada para rodada, principalmente nessa primeira fase, nessa fase de grupos do Campeonato Paulista. Eu acho que o time grande tem a obrigação de se classificar mesmo poupando titulares, mesmo fazendo esse trabalho. E se for para abrir mão de brigar pelo título do Campeonato Estadual, que seja, né? Porque o importante é o restante da temporada. Eu sei que o Campeonato Paulista é o mais importante do Brasil, dá uma grana e que o torcedor realmente fica chateado, fica triste quando o time vai mal no Campeonato Estadual. Eu sei que treinadores caem, perdem o emprego quando vão mal, mas aí é um erro dos clubes. Mas aí é um erro do dirigente. Aí é erro de falta de planejamento, de conversar direitinho, ó. O treinador, ó, eu preciso do estadual para preparar o time para o ano. Não me cobrem resultados. E o dirigente tem que concordar e tem que, né, bancar esse acordo feito com o treinador. Para mim, é o melhor caminho nesse calendário maluco do futebol brasileiro. Agora, mesmo com um time, entre aspas, alternativos, e que depois entraram no segundo tempo Piquerez, Rafael Veiga, Flaco Lopes, o contratado Facundo Torres, enfim, no segundo tempo, é difícil você olhar nos números e ver que o Palmeiras não chutou uma bola no gol adversário. Aí, jogando em casa. Isso é inadmissível. Então aí já é uma outra questão, né? Se você, joga, a bola não entra, vai mal, não precisa jogar, né? No nível que a gente imagina que o Palmeiras vai jogar, por exemplo, lá na frente. Na segunda fase do Campeonato Paulista, no mata-mata, ou no Campeonato Brasileiro, nas Copas. Não precisa isso. Mas daria pra jogar um pouco mais, né? Daria pra colocar a bola no gol adversário. Uma boa finalização, que foi na trave, né, no minuto final, 50 minutos do segundo tempo, me pareceu muito pouco, né, para a equipe do Palmeiras. Como o Bragantino vinha rendendo muito pouco até o jogo de hoje. Aí hoje eu não sei se é a presença do Jürgen Klopp, falaram, o homem tá aí, vamos fazer um jogo melhorzinho aí, vamos nos explicar. E o Bragantino fez um bom jogo, né? E só não ganhou porque o Palmeiras tem um goleiro chamado Everton, que é diferente mesmo, é um baita de um goleiro, evitou pelo menos 2 gols da equipe do Bragantino. Pedro Marques, esse Palmeiras, esse início de temporada vai, digamos assim, deixando alguns torcedores, aqueles mais cornetas, de cabelo em pé, né, Pedro Marques? Com muitas reclamações, e são duas reclamações, até depois eu vou perguntar pro Piperno e pro Zé, né? A primeira, em relação a contratações, né? O pessoal fala que o elenco do Palmeiras é um elenco que precisa de contratações, e aí tem comparação com o São Paulo, que trouxe o Oscar, tem a comparação com o Corinthians, que tem ali o Memphis Depay já contratado no ano passado, e vai ter, inevitavelmente, né, a comparação com o Santos agora, que tá trazendo o Neymar, né? E aí o pessoal fala, pô, o Palmeiras ainda não trouxe nenhum nome. Eu discordo disso porque trouxe o Paulinho, né? Mas assim, tem gente que fala, não trouxe ninguém de peso. Por exemplo, Paulinho pra mim é de peso, pra mim também. Eu acho que é mas tem uma gente grande contratação, né? Mas tem gente que diz que não, mas pra mim eu concordo com o Zé. E aí... É que ficou a imagem do final do ano passado, ele tava jogando machucado, né? Exatamente. E aí se for comparar, joga mais do que isso. Por exemplo, Neymar hoje e Paulinho, eu prefiro ter o Paulinho no meu time do que o Neymar. Pelo histórico, obviamente o histórico dos últimos jogos, né? Mas é uma boa discussão também. E aí, Pedro Marques? A informação que chega do Palestra Itália é que logo após o apito final, o sistema de som lá do estádio, com o hino do Palmeiras, lá no volume 200, 300, igual o nosso Celcinho da noite está acostumado,
parece que deu uma abafada nas críticas e nas vaias que o elenco e a diretoria do Palmeiras acabaram recebendo logo após o apito final, esse empate em 0-0 e que se soma também a derrota contra o Novo Horizontino. Essa é a informação. Agora, em cima do que você perguntou, Guilherme Silva, eu acho que vale sim um questionamento em cima dessa janela de transferências do Palmeiras. É um time competitivo, sim, vice-campeão brasileiro no ano passado, mas que falta, acho que do meio para frente, um fator novo, uma nova possibilidade para o técnico Abel Ferreira, até porque quem carrega esse time, e tem sido assim já há muito tempo, é o Estevão. E o Palmeiras vai perder esse jogador logo após a disputa do Super Mundial de Clubes, o novo formato prometido pela FIFA. Então o Palmeiras tem que criar novas possibilidades e novas opções no ataque. Tá faltando opções ofensivas para essa equipe do Palmeiras sair da mesmice e não focar apenas no individual. O jogo do Palmeiras deixou de ser coletivo e passou a ser baseado no individual, com o Estevão. E foi assim durante um tempo também com um tal de Hendrick e assim por diante. O Palmeiras tem que voltar a basear o seu jogo no coletivo e não no individual. E aí quando o torcedor para e olha as contratações, o Paulinho, que é bom jogador, mas está machucado, só chega lá para março ou abril, né, para poder finalmente estrear e vestir a camisa alviverde. O Facundo Torres, que estava jogando lá na Major League Soccer, o torcedor já vê como uma aposta, até porque não acompanhava muito do futebol do Facundo Torres lá nos Estados Unidos. E agora o Emiliano Martinez, que eu tenho dúvidas se é tão bom assim como o Zé Rafael, que acabou de sair, ou se é tão bom como o Fabinho, porque vai tirar a minutagem do Fabinho no final das contas. Enfim, então o torcedor fica naquela, 2 apostas, uma certeza, mas a certeza por enquanto não pode jogar, e aí as críticas caem em cima da diretoria, da Leila Pereira, do Anderson Barros, diretor de futebol, as pessoas responsáveis pelas contratações e até em cima do Abel Ferreira. Agora falando especificamente do jogo de hoje, desse empate 0-0, como disse o Piperno, como destacou também o Zé, é campeonato paulista, é começo de temporada, mas eu acho que a torcida do Palmeiras ainda fica com o que aconteceu no ano passado na cabeça, na memória, as 2 eliminações nas oitavas de final de Copa do Brasil e Libertadores, o Botafogo, que chegou a abrir espaço, deu possibilidade do Palmeiras ultrapassá-lo e o Palmeiras perdeu o fôlego, e o jogo muito baseado só no Estevão. Não pode basear o jogo no Estevão. Não tô dizendo isso, é craque, joga muito, diferenciado, mas eu acredito no futebol coletivo e não apenas no futebol individual. Eu acho que é isso. O time do Palmeiras, né, hoje é Estevão e mais 10. O Zé Manuel até comentava aqui comigo que nesse começo de ano tem sido Estevão, Richard Rios e outros jogadores dentro de campo, né? Eu acho que o Palmeiras tem que melhorar isso e quando o torcedor olha para o mercado não vê essa qualidade toda sendo agregada ao elenco alviverde. Guilherme Silva. Piperno, José Manuel de Barros, sobre essa questão, né? Por exemplo, do jogo do Palmeiras, né? O Pedro traz essa análise, né? De que não pode ser só isso. Apesar do Estevão ser, né, o craque que é muito pobre, né? Ter um futebol baseado apenas em um jogador, mesmo com o grande craque que ele é. E tem outro ponto, ele vai deixar o Palmeiras logo, né? Então, assim, até que ponto isso é ruim pro Palmeiras neste momento, nessa preparação pro decorrer da temporada, Piperno? Esse para mim é um tema dos mais relevantes e importantes. Eu tenho discutido isso em quase todos os programas que eu participo. Eu gravei uns 2 vídeos aí essa semana, estão aí no Instagram, no Twitter e tal. Muito palmeirense, claro, xingando. Mas nós temos que encarar uma outra questão. O time não tá... Vejam, gente, esqueçam esses 5 jogos de começo de temporada. Não dou a menor bola para isso. Dane-se o que aconteceu até agora. Para mim, o problema maior foi o Palmeiras de 2020, quando um outro menino de 17 anos virou titular. Foi o Hendrick que resolveu o Campeonato Brasileiro de 2023. E no time de 2024, o Palmeiras, no primeiro semestre, o Palmeiras tinha o Estevão subindo, o Hendrick e o Luiz Guilherme, que está lá na Premier League hoje, e em momento algum os 3 iniciaram o jogo. Isso já foi o primeiro erro.
Segundo, mesmo com o Endrick e o Estevão, o Palmeiras jogava mal. Ganhou o Campeonato Paulista porque jogou contra Zé ninguém. E no Campeonato Brasileiro, o Endrick jogou 6, 7 rodadas, né? Palmeiras não embalava, porque era o Palmeiras que jogava mal. Agora, isso que a gente viu hoje e que eu critiquei muitas vezes, do time ter, do goleiro ao lateral esquerdo, todo mundo tentando passe longo o jogo inteiro. Pois eu gostaria que o scout do Palmeiras nos informasse sobre quantos lançamentos, quantos passes esses 5 jogadores erraram. 5 não, 6, porque depois o Piquerez entrou no lugar do Vanderlan e também já, enfim, deu tempo para errar um. Quer dizer, então isso aí dá pelo menos, dá uns 20 passos por jogo, de 15 a 20 por jogo, e é muita coisa, é muita bola perdida, porque eles não acertam nenhum, né? Isso aí é aproveitamento zero. Isso aí vai minando a capacidade criativa do time. Então não adianta ter ótimos atacantes, porque depois é o seguinte, o torcedor... com todo respeito, eu não dou bola, torcedor ignorante mesmo, tal. O Zé Mané que fica criticando todo mundo em rede social, ele vai encher a paciência porque fala que o time não tem ataque, que o atacante não presta. Mas não, o que não está prestando é a criação. Se não tem organização, se não tem armação de jogadas, se não tem troca de passe, como é que o atacante vai conseguir jogar? Veja, hoje, até o Estevão foi mal. O Estevão é ruim? Óbvio que não. Mas o Estevão foi mal porque ele estava mal municiado o jogo inteiro. Tipo, Estevão, toma um chutão pra você e se vira. Não é assim que joga a bola. Um time inteligente, ele vai explorar aquilo que ele tem de melhor. No Palmeiras, não. Aquilo que ele tem de melhor, o Palmeiras de um ano pra cá. Aquilo que ele tem de melhor é pra tentar salvar a pátria. É isso, né, Zé? Falta repertório. O Pedro Marques, ele me chamou a atenção numa fala dele sobre a questão coletiva do Palmeiras, né? Que o Palmeiras está sobrevivendo, o Piperno falou disso também, de jogadores individualmente. E aí eu tenho uma pergunta, eu falei mais cedo que o Abel, ele prefere mesclar o time. Num jogo joga metade titular, metade reserva, barra garotos. No outro jogo, outra metade titular. E assim, no futebol coletivo, e a gente tá cobrando essa falta da força coletiva do Palmeiras, se isso é producente. Palmeiras preparando o time para a temporada, mas não joga com o time que ele vai entrar em campo na temporada. Não sei se vocês entendem o meu raciocínio. Eventualmente, num jogo ou outro, ele não podia colocar o time ideal ou ir preparando esse time ideal para ver se funciona bem com Maurício, Rafael Veiga, com o Torres, e aí não sei mais quem no ataque, pode ser o Thales, o Luigi, ou o Flaco, não sei quem aqui, né? De repente, ver se o time funciona, né? O time principal mesmo, né? E de repente ele não está usando esses jogos, pelo menos os 5 primeiros jogos do Campeonato Paulista, ele não está utilizando esses jogos para colocar o time do Palmeiras mesmo. O 11 do Palmeiras, hoje em dia é muito difícil você falar em 11, né? Uhum. Mas que sejam 14 e tal. De repente, mudança ali com número menor de mudanças. Eu não sei se essa escolha que ele fez é a mais adequada. Ou se ele vai começar a fazer daqui a pouco, né? Daqui a pouco, de repente, ainda nós estamos na 5ª, né? De 12 rodadas, então tem 7 ainda, né? De repente, nas 5 finais, não sei, 4. De repente ele começa a colocar o time titular, né? O 11 titular para testar. Mas eu me pergunto quando ele vai começar a colocar o time ideal para preparar esse time ideal para a temporada. Ô Zé, mas eu entendo isso, essa tua preocupação, ela é legítima, acho que enfim, à medida que o time titular começar a jogar junto e tal, o time naturalmente vai evoluir um pouco. Mas a minha interrogação, o meu questionamento é, mesmo quando esse time titular estiver junto, como é que vai ser o jogo coletivo do Palmeiras? Porque eu acho que coletivamente o time do Palmeiras caiu muito em 24, já tinha caído um pouco em 23, e quando eu vejo num jogo como o de hoje, todo mundo do goleiro, eu insisto muito nisso, porque começou com o goleiro, do goleiro ao lateral esquerdo, todo mundo insistir em passe comprido, aí eu acho que isso é preocupante.